Queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz, escrita através do médium Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 12. O capítulo 12 fala da alma. Nós já vimos o capítulo 12, a primeira parte, tratando justamente dessa ligação nossa com a desencarnação. Como acontece a desencarnação? Como que o espírito se reestrutura do outro lado? E vimos que o reino animal inferior tem dificuldade, não consegue fazer isso, porque ele ainda não está desenvolvido conscientemente de forma total. Sua capacidade de controle do perispírito ainda não existe. Mas quando o homem atinge o estágio mesmo de infraprimitivo, mas já como espírito, ele começa as experiências para tomar esse domínio do controle da forma do perispírito. E ele vai fazendo isso. Então agora ele já aprende que cada vez que o corpo morre, ele pode gerar um novo corpo no plano espiritual. Vai automatizando isso pelas sucessivas morte e renascimento. Porém, ele ainda é ingênuo, ele ainda tem medo do que ele vai encontrar. Então ele se prende. Quando ele está fora do corpo, ele percebe que ninguém o vê, mas ele vê todo mundo. Então ele não quer se arriscar e o que ele quer é voltar para nascer naquele mesmo núcleo. E aí ele então começa a ter a monoideia, a atuar de forma com a vontade fixada num único ponto. Isso faz com que o perispírito se torne como se uma semente, um ovo, com a ideia fixa da reencarnação, para que ele possa, então, quando retomar o corpo físico pelo nascimento, naquele mesmo núcleo, daquela família de onde ele descendeu, ele possa ir reconstruindo o seu perispírito à medida que também vai construindo o corpo no útero da mãe. Então agora, nós vamos continuar a ver esse mesmo capítulo para entendermos como a coisa acontece. Pegue o seu lápis, o seu livro de anotações e vamos acompanhar o resumo. A primeira parte que eu faço é um resumo de cada subtítulo e depois a gente vai ler o subtítulo completo. Vamos lá. Forma carnal. Da mesma forma que o ovo precisa ser chocado, e aqui nós estamos fazendo o resumo daquilo que nós vamos ler depois. Da mesma forma que o ovo precisa ser chocado, né? A galinha tem que sentar em cima, esquentar um bichinho, e a semente precisa acolher-se na cova quente. O espírito precisa reintegrar-se no mundo físico através do vaso genésico da mulher, do útero da mãe, com o qual ele se harmoniza por afinidade e de quem ele vai herdar as características. Então, a galinha vai chocar o ovo, a cova vai chocar a semente. O corpo biológico feminino vai dar ao corpo espiritual a chance de ter um corpo de carne de novo. Quantas similitudes em todos esses processos. Vamos voltar lá ao resumo. Ali, o espírito se abrigará mecanicamente, e no qual, de acordo com as leis da reencarnação, em alguns dias vão acontecer todas as ocorrências da sua evolução nos reinos inferiores da natureza. Vocês viram nos programas bem no começo que nós mostramos, como André Luiz havia dito, que na fase de embrião vão sucedendo-se todas as fases da evolução biológica dos seres inferiores. Desde a unicelular, que é a célula ovo, as amebas, depois vai se multiplicando, vai começar a aparecer com um protozoário, depois com um ser aquático, um réptil, até chegar ao corpo físico, à estrutura hominal. Então, em alguns instantes, em alguns dias, em algumas semanas, todas essas recapitulações vão acontecendo na formação do corpo. É o que André Luiz está falando também. Vamos voltar ao texto. Em alguns dias acontecerão todas as ocorrências da sua evolução nos reinos inferiores da natureza. Com os recursos da mãe e os genes do pai,
aquele reencarnante que possui essa mente, que quer voltar, passa a elaborar por si mesma o novo corpo físico e o novo corpo espiritual, atraindo para seus moldes mentais as células físicas que se reproduzem em obediência à forma mental, refletindo as condições em que a mente se encontra. As células físicas vão então se acomodarem à forma que é a mente do espírito reencarnante. Com o novo corpo surge o seu novo perispírito, que se refaz ou se reconstitui com as células sutis e que evoluirá depois do berço tanto quanto viverá depois do túmulo. O perispírito então vai sendo remodelado. Agora que a monoideia encontrou a forma para retomar a matéria, então aquela ovoidização começa a transformar-se num outro ser. E aqueles órgãos que estavam definhados, que estavam ali latentes, começam a gerar as células dos corpos dos diversos níveis do perispírito, ao mesmo tempo que vão gerando também as células do corpo de carne, usando os recursos da mulher e a genética do pai. Olha que coisa interessante. E com isso, o espírito vai reconstituir o seu perispírito. E esse perispírito vai continuar a ser modelado para melhor ou não durante a vida física dele. E esse perispírito vai perseverar depois da morte do corpo. Então, ele refaz aquilo que estava apenas em um embrião, e quando isso já está refeito, ao morrer a forma física, continua a persistir normalmente a forma reconstituída. E, obviamente, se depois da morte ele voltar ao monoideísmo, ele não tiver aprendido, não tiver mudado isso, ele vai voltar à ovoidização, até que isso não seja mais necessário para ele. E essa é uma forma muito interessante de nos ajudar a compreender como que o perispírito ele vai sendo edificado, tanto pelos seres primitivos quanto por nós mesmos. Nós melhoramos o nosso perispírito diariamente, ou o pioramos. Ou você pensa que a bebida, o vício, a droga, a mentira vão tornar o perispírito mais bonito? Não, vão enfeiá-lo. Há um capítulo muito bonito no livro Libertação em que André Luiz é destinado a acompanhar o enfermeiro que estava ao lado do médico. O médico físico foi consultar Margarida e tinha um protetor. O protetor era um enfermeiro que havia sido enfermeiro dele quando estava encarnado e que morreu e agora tinha a função de inspirar esse médico, que continuava na carne. E ele, então, André Luiz, agora que o médico está se retirando da consulta que fez a Margarida, o mentor Gúbio diz, vá com o enfermeiro, você vai aprender coisas interessantes. O enfermeiro então acompanha o médico chega em casa, o médico que estava viúvo tinha se casado com uma moçoila, não havia resistido aos encantos. E agora era um homem maduro, vestindo-se de jovenzinho, querendo ser o mesmo homem que a altura da mulher, bastante exigente pela beleza, que agora era sua esposa. Só que havia uma confusão na casa, porque o espírito da primeira esposa não aceitava, os filhos não queriam aquela mulher era uma boneca exteriormente. Mas aí, naquele capítulo, o enfermeiro diz, você vai ver o que acontece. Depois do almoço, muito confuso que eles tiveram na casa, pelas brigas e discussões, a moça, toda maquiada, toda bonita, vai deitar para fazer uma sonequinha depois do almoço. Quando o perispírito dessa moça sai do corpo, ela era uma verdadeira bruxa. Ela era tão feia, tão horripilante, que a própria mulher do primeiro casamento que estava lá obsedando, ela, sai correndo de medo do espírito, que era no corpo físico uma beldade, mas que do outro lado era uma cobra. Cobra no sentido figurado também. Era horrorosa, era pavorosa, assustava só com a sua cara. Por quê? Porque o perispírito dela estava espelhando a sua qualidade baixa de pensamentos, de sentimentos. Isso acontece conosco. Agora a gente vai ver o texto. Vamos acompanhar o que André Luiz está explicando.
forma carnal. Todavia, assim como o germe, para desenvolver-se no ovo, precisa aquecer-se ao calor da ave que o acolha maternalmente, ou do ambiente térmico apropriado no recinto da chocadeira, e assim como a semente, para liberar os princípios germinativos do vegetal gigantesco em que se converterá, não dispensa o berço tépido, morno do solo, os espíritos desencarnados, desejosos de reintegração no corpo físico, necessitam do vaso genésico da mulher, que com eles se harmoniza nas linhas da afinidade e, consequentemente, da herança. Herança genética, herança de qualidades e virtudes ou defeitos. E onde, nesse vaso genésico, conforme as leis da reencarnação, acontecem em alguns dias todas as ocorrências de sua evolução nos reinos inferiores da natureza. Assimilando recursos orgânicos com a ajuda da célula feminina, fecundada e fundamentalmente marcada pelo gene paterno, a mente do ser espiritual produz por si mesma novo corpo físico e novo corpo espiritual, atraindo para os seus moldes ocultos as células físicas a se reproduzirem por cariocinese. Cariocinese é o nome científico da divisão do núcleo da célula, de conformidade com a orientação que lhes é imposta, isto é, refletindo as condições em que a mente desencarnada, se encontra. Então, a mente do espírito reencarnante é que vai dar a forma do seu futuro corpo, dos seus futuros órgãos. Plasma-se-lhe, desse modo, com a nova forma carnal, o novo veículo ao perispírito, que se refaz e se reconstitui ou se reconstitui em formação recente, constituído, entretecido de células sutis. Veículo este que evoluirá igualmente depois do berço e que persistirá depois do túmulo. Olha que interessante. Então, estamos vendo que o perispírito vai ser refeito por aqueles que tinham perdido por causa do monoideísmo. O perispírito daquele que estava querendo voltar e que havia se tornado um ovo, um ovoide, agora vai ter que ser, vamos dizer, desabrochado para formar um novo corpo. Porque a mulher não vai parir um ovo. Lembrem disto. Pela ação genética na construção do futuro corpo, o perispírito terá que gerar o molde para que novas células estejam sendo organizadas num corpo novo. E ao fazer isso, este ovoide tem que abrir-se e tem que reconstituir-se. À medida em que as células físicas vão se reconstituindo na herança genética automática da formação biológica, o perispírito também vai se reorganizando. E quando está pronta a criança e nasce, o perispírito já está também reconstituído. E a partir daí ele será aperfeiçoado pelo ser, através das suas condutas, dos seus pensamentos, das suas ações, dos seus desejos. E quando este corpo, no futuro, perecer, o perispírito está reorganizado. O perispírito continuará reorganizado. Tudo aquilo que nós vimos no resumo, André Luiz está explicando aqui. Agora nós vamos para o outro subtítulo. Vamos colocá-lo na tela. Desencarnação natural. Pelo processo de nascimento, morte e renascimento do corpo físico, o espírito vai se tornando senhor deste processo de geração chamado de histogênese espiritual, dominando o processo de construção das células e órgãos espirituais que irão compor o seu perispírito e aperfeiçoando este processo. Dessa forma, a consciência nascente do homem
pratica as lições da vida no plano espiritual depois da morte, da mesma forma como as praticou no plano físico pelo renascimento, evoluindo passo a passo, desde o nível das bactérias até o domínio do automatismo perfeito dos animais superiores, dotados dos alicerces, da base, para o desenvolvimento da inteligência. Então, nós estamos vendo que a desencarnação natural vai qualificando o homem. Ele vai indo e voltando, e ele vai aprendendo a organizar as células do perispírito. Órgãos. O perispírito tem órgãos, tem células. Você já imaginou isso? Você pensava que era uma fumaça, né? Um lençol flutuando. Tem níveis mais densos ou menos densos, que são estruturados pela mente daquele que está estagiando nesse nível de espírito. E então, nós vamos ficar assim, puxa vida, quanta coisa André Luiz está revelando e que faz sentido. Faz sentido, porque, veja só, vamos pensar uma coisa. Quando você sonha com outra pessoa durante o seu sonho, essa outra pessoa tem uma forma física? Tem. Você sabe que ela é. Que é ela porque ela tem a cara dela. Mas ela tem cabelo? Tem cabelo. Tem orelha? Mas espírito precisa de orelha? Mas ela tem orelha. Quando ela fala com você, ela tem dente? Ou ela fala tudo assim, você fica conversando com ela e não vê o dente dela, porque ela é banguela. Não, ela tem dente. Se ela sorrir para você, você vê os dentes. E se você prestar atenção, é capaz de ver a língua também se mover. Porque ela fala. Falar ajuda a você ver a cavidade bucal. Ora, por que o perispírito tem todas estas aparências? Porque ele é feito também de células. Os espíritos respiram. Ele tem sistema de assimilação de energia. Eles se abastecem, eles enxergam. Mas não necessariamente pelos sistemas que o corpo teve que desenvolver para centralizar essas potências. Nós temos o olho para enxergar, o ouvido para ouvir. Mas no espírito, no perispírito, nós aprendemos na doutrina espírita que o perispírito, ele capta tudo simultaneamente. O espírito não enxerga pelo olho. Tanto é que ele pode enxergar colocando a mão dentro de um objeto e ele vê o que está lá dentro sem pôr o olho lá. Você não sabia? É assim. Não precisa enfiar a cabeça no cômodo para ver o que está acontecendo. Basta ele passar a mão, ele é capaz de perceber tudo o que está acontecendo. Algumas pessoas mais íntimas de Francisco Cândido Xavier contam um fenômeno interessantíssimo. Chico recebia muitas cartas. Muitas, mas milhares de cartas por semana. E então ele tinha que, imagina, você tem que pegar uma por uma e abrir e ler. Quando os amigos iam ajudá-lo a selecionar a correspondência, o Chico punha a mão assim em cima da carta. Essa aqui vai para lá, essa aqui põe nesse monte, essa aqui. Ele pegava, segurava a carta, punha no bolso. E algumas ele separava e outras ele guardava. E aí as pessoas diziam, mas Chico, como você não sabe o que é? Não sabe o que acontece? Eu pego a carta, assim, eu ponho a mão, parece que eu entro no campo da carta, no campo do problema, eu já sei o que está ali. Muitas pessoas chegavam ao Chico para lhe dar livros de presente. Livros. Chegava ao Chico, eu escrevi esse livro, ou eu ganhei esse livro, eu trouxe para você. O Chico pegava, conversava com a pessoa, ficava assim, segurava o livro, enquanto estava conversando. Ficava, vamos fazer esse carinho no livro. Terminava a conversa, 5, 10, 15 minutos. Ele pegava o livro e falava assim, olha meu filho, pode levar com você. Mas Chico, não, eu trouxe para você ver que história linda. Chico, não, eu já li. Durante esse tempo, ele estava em contato com todo... Parece que a história toda passava na sua mente numa fração de segundos. Por quê? Porque ele está atuando com a sua potência de espírito já maduro, captando todas as mensagens que estão no papel, que estão nas emoções, que estão em outro cômodo, pelo seu poder espiritual de penetração. Então você observa que André Luiz nos está explicando justamente essa característica que o perispírito vai desenvolvendo e que a mente
nos seus diversos níveis, vai passar a controlar. É claro que ainda no começo do nosso estágio evolutivo, nós somos muito frágeis em relação a isso, mas um dia nós teremos todas essas potências. Então, agora que nós já lemos o nosso resumo, Desencarnação Natural, nós vamos ver o que André Luiz escreveu. Vamos lá ao livro. Aí está, Desencarnação Natural. Por milênios consecutivos, o homem ensaia a desencarnação natural, progredindo vagarosamente em graus de consciência, após a decomposição do corpo físico. Cada morte vai permitir a ele um avanço, não é? Recordando as anteriores comparações com o domínio dos insetos, a matriz uterina oferece ao homem, ao espírito, novas formas. E, assim como a larva se alimenta, assegurando a esperada metamorfose, a alma avança em experiência, enquanto no corpo carnal, adquirindo méritos ou deméritos, segundo a própria conduta, e entregando-se em seguida, no fenômeno da morte ou da estólise, a morte das células do invólucro da matéria física, entregando-se então nessa fase a uma pausa, a uma interrupção indispensável, imprescindível nas próprias atividades, ou um hiato, uma suspensão de tempo para refazimento, que pode ser longo ou rápido, para ressurgir pela histogênese espiritual, para que ele possa refazer o seu corpo pela geração de novas células do perispírito, conquistando novos órgãos e implementos necessários ao seu novo campo de ação, demorando-se nele, ficando no plano espiritual à medida dos conhecimentos conquistados na romagem humana. É assim que a consciência nascente do homem pratica as lições da vida, no plano espiritual, pela desencarnação ou libertação da alma, como praticou essas mesmas lições da vida no plano físico, pelo renascimento ou internação do elemento espiritual na matéria densa, evoluindo degrau a degrau, desde a excitabilidade rudimentar das bactérias até o automatismo perfeito dos animais superiores, em que se baseia o domínio da inteligência. Então ele está falando, tudo isso o homem vai adquirindo, desde a excitação das bactérias, ele vai desenvolvendo, incorporando em cada nível, lá da mônada, mônada, lembra? A mônada espiritual, aquela criada por Deus simples. Depois ele passa a princípio espiritual nos vegetais, depois ele passa a princípio inteligente nos animais, e depois ele passa a espírito. Em cada uma dessas etapas ele vai incorporando para dominar depois a sua capacidade de raciocínio pleno. E com o raciocínio pleno, a consciência lúcida, ele começa a gestar de forma consciente o próprio perispírito. E ele então vai viver na Terra, enquanto encarnado como espírito, as experiências materiais para ele crescer, para ele melhorar. E depois, do lado de lá, ele vai ter que se defrontar com a análise daquilo que ele fez, com a consciência de como ele viveu, com a maneira pela qual ele poderia ter feito as coisas de um outro modo. Tudo isso vai ajudá-lo a ir se melhorando. Portanto, nós estamos vendo nessa etapa justamente esse processo natural de ir e vir para o desenvolvimento da consciência. Muito interessante. Agora nós vamos para o próximo subtítulo, Revisão das Experiências. Continuando essas mesmas ideias. Do mesmo modo que o corpo reencarnante recapitula no útero onde se forma todas as etapas da sua evolução biológica, aquilo que nós dissemos nos itens anteriores, ele vai sair lá da unicelular, da ameba, e vai passar pelo reino mineral, o vegetal, o simples, depois os animais mais simples, até chegar no corpo completo do ser humano. As etapas. Tem um momento da gestação do feto em que você não sabe se é um réptil ou se é
se é um animal. Tem uma fase da evolução biológica em que o ser animal tem rabo, o ser humano tem um rabo, que vai evoluindo, porque na época em que ele vivia como marsupial ou como um primata, ele tinha rabo, só que agora não tem mais. Então ele está dizendo que, da mesma forma que isso acontece, veja lá, em que o corpo reencarnante recapitula no útero, onde se forma todas as etapas da sua evolução biológica, a consciência também sofre esse mesmo processo de retrospecto. Quando, André? Quando que ela sofre isso? Quando o ser que está encarnado, ele entra na fase do coma, aquele estágio de pré-morte, ou quando acontece, mesmo que ele não passe pelo coma, acontece a morte orgânica, revendo todos os acontecimentos da vida que ele acaba de deixar, numa retomada de toda a memória já armazenada por ele. Isso porque a mente, ao recomeçar a recomposição do seu corpo espiritual, tanto no momento do renascimento quanto na desencarnação, ela revê de forma automática e rápida as experiências por ela própria vividas, direcionando magneticamente as células que constituirão seu corpo carnal na encarnação ou seu corpo perispiritual, com as diretrizes a que estarão sujeitas dentro do novo ciclo evolutivo em que ingressam. E André Luiz diz: pessoas que passaram pelas experiências de quase morte e que reviveram as próprias experiências confirmam esse fato. Pessoas que já morreram ou quase morreram e que voltaram à vida dizem que elas viram tudo isso, viram toda a sua vida passar rapidamente na sua mente, na sua memória, como se fosse um filme. Então isso é necessário. É assim que o espírito vai restabelecer a sua identidade do lado de lá, pegando da sua mente tudo aquilo que ele é para apresentar-se como tal. Muito, muito bacana, muito revelador e bastante inspirador do ponto de vista de procurarmos aprender a fazer apenas boas coisas, a ter boas lembranças, a corrigir o erro que fizemos, porque nós vamos nos defrontar com tudo isso. Já pensou? Você morre achando que você é o santo porque dava dinheiro para a igreja. E aí quando você sai do corpo, na hora da morte física, você começa a ver quantos você deu golpe, quem você enganou, de quem você tomou o que não era seu, quantos você traiu, e aí você vai se defrontar justamente com uma personagem outra daquela que você imaginava que você era. Uma outra coisa interessante, e vamos voltar aqui para essa câmera, uma outra coisa interessante é você imaginar que você se plasma a você mesmo com a mesma estrutura que você teve, que você se recorda. Quando você sonha com uma pessoa querida, você a vê na forma como ela era quando você a conheceu. Você não vê um lençol com o nome da pessoa, o título dela, sou seu pai. Não, você vê o pai, você vê a aparência. E o que deu a ela essa aparência? Justamente a memória da sua mente, guardando todas as suas características. E então, revivendo essas características na sua estrutura espiritual. Agora vamos ao texto que André Luiz nos escreve. Vamos lá. Revisão das experiências. De liberação a liberação, na ocorrência da morte, a criatura começa a se familiarizar com a esfera do mundo invisível, a extrafísica. Assim como recorda, nos primeiros dias da existência intrauterina, no processo reencarnatório, todos os lances, todas as etapas de sua evolução filogenética, a evolução dos filos anteriores, das etapas anteriores dos genes que foram formando os diversos corpos até ele chegar no ser humano. O corpo vai apresentando essa evolução nas células que vão se multiplicando no feto. Da mesma forma, isso acontece no processo reencarnatório. A consciência examina em retrospecto de minutos ou de longas horas, ao integrar-se definitivamente em seu corpo sutil, no perispírito, pela histogênese espiritual, pela plasmagem genética do espírito, durante o coma ou durante o desfazimento
do corpo físico, não é? Ela recupera, ela tem um retrospecto de todos os acontecimentos da própria vida, nos prodígios de memória a que se referem os desencarnados quando descrevem para os homens a grande passagem para o sepulcro. Quando os espíritos se manifestam, eles contam, porque eu vi tal coisa, eu me lembrei disso, eu me lembrei de toda a minha vida. Ele recupera isso. Isso se dá por quê? Porque a mente, no início da recomposição do seu próprio veículo, o veículo mental no plano espiritual, seja no renascimento biológico ou na desencarnação, a mente revisa automaticamente, de modo rápido, todas as experiências por ela própria vividas, imprimindo magneticamente às células que se desdobrarão em unidades físicas e em unidades espirituais, no corpo físico e no espiritual, as diretrizes a que estarão sujeitas dentro do novo ciclo de evolução em que ingressam. É importante lembrar ainda, como uma nota confirmativa de nossas afirmações, que de vez em quando, encarnados saídos ilesos de grandes perigos como acidentes e suicídios frustrados, relatam semelhante fenômeno de revisão das próprias experiências, também chamado visão panorâmica e síntese mental. Tudo aquilo que nós resumimos, André Luiz está explicando. Visão panorâmica, síntese mental, experiência de quase morte. Olha que interessante. Quando vai reencarnar a mente, que já viveu em corpos anteriores, ordena a constituição do novo corpo através dessa multiplicação celular em cada uma das etapas, e dali, não, eu não vou ser peixe, eu não vou ser réptil, eu não vou ser ave, eu não vou ser mamífero inferior. E o corpo vai sofrendo as mutações que a mente imprime na plasmagem física do seu futuro corpo, no estágio agora de ser humano. Então, a mente, que vai produzir o perispírito e o corpo futuro, imprimem essa recapitulação da forma na encarnação, na reencarnação. E o que acontece na desencarnação? A mesma coisa, só que no sentido de trazer à memória daquele ser que viveu aqueles anos na carne aquilo que ele fez, porque ele vai ter que reparar-se como um indivíduo imortal, mas que teve experiências. Então, ao plasmar-se como espírito ou perispírito na região cerebral, a memória faz com que ele se recupere em todas as coisas boas ou não que ele fez, nessa longa ou rápida visualização de suas condutas, gerando então para ele a estrutura perispiritual com a qual ele se reconhece. É muito comum, portanto, pessoas que desencarnaram recentemente em um estado de doença plasmarem-se do lado de lá como criaturas débeis, fracas, doentes. Pessoas que passaram por um acidente ou que tiveram um tumor, que quando desencarnam carregando essa lembrança na memória, produzem um corpo semelhante àquele como ela se viu no final de sua vida, por uma ordem natural, um automatismo. Pessoas que viveram boa parte da sua vida sem um órgão, sem um membro, por exemplo, uma perna ou um braço, se não tiverem a mente com a consciência de que ele não é um amputado no perispírito, ele vai reaparecer do lado de lá e vai plasmar um perispírito sem o braço. Até que lá ele perceba, depois de algum tempo, que aquilo já não é mais necessário. Tudo como efeito daquilo que ficou incrustado na mente de cada um. Da mesma forma que a mente faz a recapitulação dos diversos níveis filogenéticos dos reinos onde nós já vivemos como seres ainda em evolução, também no plano espiritual nós vamos recuperar a memória rapidamente para que a gente tenha uma noção de quem a gente é. Agora, vamos para o último subtítulo. Vamos lá, o resumo. Lei de causa e efeito. Essa é
a chave. Com o domínio da consciência desperta e responsável, dominando então e sabendo que ele não está dormindo e ele é responsável por aquilo que ele faz, o homem começa a compreender a essência da lei de causa e efeito, por encontrar nele mesmo os resultados nobres ou deprimentes de suas próprias atitudes. Os infelizes se aglutinam, se reúnem no espaço cósmico, reunindo-se aos culpados do mesmo tipo, com os quais compartilham os inquietantes quadros da imaginação doentia, gerando, com o plasma sutil produzido pelo pensamento contínuo, matéria, plasma sutil, matéria, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 1, André Luiz fala que o nosso pensamento gera plasma sutil, é matéria. Então, com essa matéria sutil produzida por esse pensamento, o indivíduo gera as telas infernais, as telas de dor, de sofrimento, em que as consequências de seus atos se desenvolvem, fazendo com que essas telas mentais preparem o seu perispírito para as reencarnações reparadoras do futuro. Se ele mentalmente ele está preso aos que ele matou, aos que ele decapitou, aos que ele amputou, ele vai preparando-se para ter no futuro problemas nesta área, o seu perispírito. Aí também, da mesma forma, despertam as almas que superam a rebeldia e a delinquência e arrependidas e tocadas pela inspiração de potências angélicas, iniciam o serviço de abnegação e renúncia com que edificam o império do sumo bem, naquilo que chamamos de céu, de onde jorram mais potente luz sobre a noite dos homens. Da mesma forma que os espíritos culpados se reunirão por afinidade e estarão como que obcecados pelos seus próprios erros, que vão produzir corpos doentes nas áreas que eles precisam, também ali, arrependendo-se do mal que fez, o espírito pode começar o processo de melhoria, de dedicação, de buscar consertar o mal e tornar-se um espírito melhor. A lei de causa e efeito é agora controlada pela inteligência, pela consciência lúcida, por aquilo que, ao longo de todo esse processo de evolução nos dois mundos, por isso se tem esse título nesta obra, Evolução em Dois Mundos. O corpo evolui, o perispírito evolui. Ambos são veículos do princípio inteligente, da mônada inicial, que vai agora ser ela mesma capaz de, entendendo como são as regras, comportar-se. Imagine um visitante que chega numa casa muito requintada e não sabe que regras existem. Que horas serve o café, que horas serve o almoço, como que a pessoa deve se comportar, que roupa que ela deve usar lá dentro. Ela é apenas uma pessoa que chegou lá e vai dormir, vai ficar um tempo ali. Então ela vai fazer um monte de bobagem, vai chegar atrasado e a comida já acabou, vai chegar mais cedo e ainda não está pronta. Mas quando ela começa a entender quais são as regras, aí ela sabe cooperar com o funcionamento da casa, com o funcionamento administrativo do local em que ela trabalha. Ela não quer fazer as coisas mais do jeito que ela tem vontade, porque se ela fizer, ela vai ficar sem a comida, ou ela vai comer a comida depois que todo mundo já comeu, ou ela vai ficar sem... Se a casa fecha em determinado horário, trancam-se e os alarmes são acionados e ela não está lá dentro, ela vai dormir na rua. Então, ela precisará entender isto. E é a consciência que agora vai estar adequando-se às regras. A lei de causa e efeito exatamente produz isso, não só para os espíritos, mas também para nós. Estamos vivendo sob este domínio de ação e reação. Puxa, esse livro André Luiz escreveu também, nós já fizemos aqui, Ação e Reação, Causa e Efeito. Volta lá, vai assistir nos domínios da mediunidade, ação e reação, no mundo maior, os mensageiros, missionários da luz, tantas coisas, entre a terra e o céu, libertação, tudo isso já foi lido e explicado.
E você vai ver todas estas ações aqui ditas por André Luiz nesse Evolução em Dois Mundos, espelhados em exemplos nessas outras obras. Mas antes da gente chegar no capítulo da semana que vem, vamos ler o que André Luiz escreveu para terminar o nosso encontro de hoje. Lei de causa e efeito. Veja na tela. Principiando, pois, a sua iniciação no plano espiritual, de consciência desperta e responsável, o homem começa a penetrar na essência da lei de causa e efeito, encontrando em si mesmo os resultados enobrecedores ou deprimentes de suas próprias ações. Quando, dilacerado e desditoso, grita a própria aflição ao longo dos largos continentes do espaço cósmico, reunindo-se a outros culpados do mesmo jaez, do mesmo tipo, com os quais compartilha os quadros inquietantes da imaginação em desvario, em desequilíbrio, tecendo com o plasma sutil do pensamento, contínuo e atormentado, as telas infernais em que as consequências de suas faltas se desenvolvem, mediante as profundas e estranhas fecundações de loucura e sofrimento que antecedem as reencarnações reparadoras. Contudo, é também aí que começa, sobrepairando o inferno e o purgatório do remorso e da crueldade, da rebelião e da delinquência, o sublime apostolado dos seres que se colocam em harmonia com as leis divinas, almas elevadas e heróicas que, agrupando-se intimamente, tocadas de compaixão pelos laços que deixaram no mundo físico, iniciam, com a inspiração das potências angélicas, o serviço de abnegação e renúncia, com que a glória e a divindade do amor edificam o império do sumo bem no chamado céu, de onde vertem mais ampla luz sobre a noite dos homens. Agora a gente entende então muitas coisas e poderemos, com base em tudo que aprendemos aqui, saber que nós estaremos gerando em nós mesmos as consequências para amanhã. Hoje você pode mudar o que você pensa, pode produzir um futuro melhor. Hoje você pode continuar viciado, continuar fazendo maldades e vai ter as consequências disso. Então, lembre-se, você é o gerador, seja da luz ou da treva em você mesmo. E isso é que nós estamos aprendendo neste livro maravilhoso. Agora, espero você para o capítulo 13. Capítulo bom, hein? Almas e fluidos. A gente vai se ver na próxima semana. Vai lendo já. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pelas suas manifestações, pelos seus e-mails, pelos seus comentários em cada capítulo. A gente agradece muito, porque de verdade a sua felicidade é o nosso desejo. Espero você no próximo O Espírito da Letra. Até lá e muita paz.